Olá, meus amigos, pessoas queridas do meu coração, que bom que estamos juntos novamente. Nós estamos na 40ª fagulha, leitura desse livro Chamamentos, de Roberto Trajano. Já encaminhando para o final essa semana, a gente deve encerrar, porque nós temos 45, né? 45 fagulhas. E aproveitando que estamos nos encaminhando para o final desse livro, vou trazer outro livro, outra proposta para a gente analisar, fazer as nossas reflexões, porque você está aqui no canal da psicóloga Márcia Mentana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós temos esse compromisso. Nós assumimos aqui a nossa vontade maior de crescer, de evoluir, de conhecer, de se transformar, de trazer para nós possibilidades, recursos para nos tornarmos uma pessoa melhor e podermos realizar o nosso propósito de vida. Nessa fagulha, ele fala: abaixo a ingenuidade. E nós vamos ter que problematizar essa palavra, assim como nós fizemos um pouquinho, né, com a palavra resignação, aceitação, que tratamos na 38ª fagulha. Aqui ele fala em ingenuidade. E começa: não seja ingênuo, disse o pai ao filho, num tom de xingamento. E o menino, acabrunhado, encolheu-se. Se pudesse, escondia a cabeça debaixo da terra. De certo, sentindo-se ínfimo aos olhos do pai, que reforçou ainda mais a crítica. Você não acha que já está na hora de deixar de ser assim? Então, pensa uma conversa de pai e filho com tons de raiva, né? A carga ali era de crítica, era uma briga, não era: ô meu filho, não seja ingênuo assim, você não acha que está na hora de mudar? Não importa se você falou mansinho ou se você falou gritando. Se trata de uma crítica. Uma crítica a quê? Ao outro, que esse pai está incomodado com alguma atitude do filho, alguma forma desse filho se comportar, falar, enfim. O problema está no filho ou está no pai, que está incomodado, que está brigando e dizendo para o filho: você não acha que está na hora de deixar de ser assim? Deixar de ser assim como? Ingênuo, não seja ingênuo, ou seja, não seja um otário, não seja um idiota, não seja enganado, né? Então ele coloca, o Roberto Trajano, ele traz aqui, que o antônimo de ingênuo seria o ser esperto. Tem que ser esperto, tem que fazer as coisas se dar bem, né? Então nós temos uma ideia de comportamento, mas também os valores que a pessoa revela, no sentido de serem o que vai nortear a atitude dela, o comportamento dela. O comportamento está sendo baseado nessas crenças, valores, a gente já falou sobre isso. Então, quando eu critico o outro e digo, não seja assim, é porque eu não gosto de você assim. Então, eu quero que você se comporte de um jeito que eu goste, que eu aceite. Provavelmente, quando ele olha para o filho e fala, não seja ingênuo, ele está dizendo que o filho é ingênuo como algo ruim. Está querendo, de alguma forma, a gente pode dizer, puxa, esse pai, ele quer ajudar o filho, ele quer mostrar para o filho que
né? Ele pode se dar mal, as pessoas podem enganá-lo. Então, dói. Sim, dói. Onde que incomoda? Esse pai, por exemplo, pode ter sido muito enganado, ele pode ter sido feito de trouxa, né? Alguém deu um golpe nele, enfim. Esse pai pode ficar com muita raiva de ter passado por uma situação em que agora, ao olhar para o filho e nesse comportamento que ele define, o pai que define como sendo ingênuo, incomodá-lo. Porque, porque eu fui ingênuo, me enganaram e zoaram comigo, eu sofri com aquela situação, então eu quero proteger o meu filho, quero que ele se comporte de outra forma. Tá bom, isso é justo. Só que nós temos uma visão do que é ingenuidade, nós temos uma situação entre pai e filho que, se a gente não perceber o que está por trás disso, é a ferida do pai, né, um trauma desse pai, ele pode criar um mal-estar muito grande com esse filho, porque ninguém gosta de ser criticado. Ninguém, tá? Ninguém. Então, se eu não gosto de ser criticado, você também não gosta, e eu vou criticar você por quê? Porque eu acho que eu estou certa e você está errado, porque eu sinto que eu tenho que te proteger e você está indefeso. São esses lugares que a gente coloca. Então, ele colocou o filho no lugar de ingenuidade, que ele não sabe se defender, que ele não sabe melhorar e que ainda tem que ter um prazo. Lembra do amadurecimento? Caramba, né? Você tem que amadurecer. Você tem que ver a vida de outra forma. Como? Da sua? Eu tenho que ver a vida igual você vê a vida? Porque aí eu vou me dar bem, porque aí eu vou estar protegido. Então, a gente tem que ter muito cuidado, apesar das boas intenções, porque nós não estamos falando do outro, nós estamos o tempo todo falando das nossas questões não resolvidas. Quando eu quero que o outro se modifique, é por causa do meu desespero, da minha insegurança, da minha. Eu quero proteger quem ali? Não quero que meu filho sofra. A gente está achando que o filho vai sofrer. Será que vai mesmo? E não dá para a gente forçar um amadurecimento. Muito menos criticando, porque daqui a pouco esse filho que a gente critica, ele já não sabe em quem contar. Ele não tem mais apoio. Ele vai, quando ele falar com o pai vai criticar, ele vai procurar outras pessoas para falar. Ele vai passar a mentir para o pai para não desagradar. Então, ao invés de proteger a criança, nós estamos deixando ainda mais vulnerável. Essa criança ou esse jovem fala assim: não posso mostrar qualquer vulnerabilidade para o meu pai, porque senão meu pai me dá bronca, me critica, me chama disso, daquilo. Não quero que meu pai me trate mal, não quero que meu pai me critique, não quero que meu pai ou minha mãe ou qualquer pessoa, a gente não quer um relacionamento pautado em agressão, em xingamento, violência, gritaria. Isso é horrível para todo mundo. Se o pai está sofrendo, ele não está fazendo o filho melhorar, fazendo o filho sofrer também. Então, assim, a Jenny Nelson, ela fala isso no livro Disciplina Positiva, de onde que nós tiramos a ideia, né, de que fazendo, nós estamos cuidando da criança ou fazendo essa criança melhor a partir de um sofrimento. Que é fazendo ela sofrer que ela vai mostrar o seu melhor comportamento. Você fazendo alguém sofrer, essa pessoa não vai apresentar o melhor dela. Ela vai fugir, ou ela vai mentir, enganar, dissimular. Para quê? Para se proteger. Ou ela vai para o enfrentamento.
Mas ninguém, pai, tá bom, você tá certo, você tá me dizendo que eu sou ingênuo, então tá, eu sou ingênuo. Ainda assim, é uma violência muito grande para essa criança achar que ela é aquilo que o outro diz que ela é. Isso é uma violação da sua construção da identidade, da sua personalidade. Nós fazemos isso, nós temos que começar a entender esses processos para não mais repeti-los, para desconstruir aquilo, para curar as feridas. E aqui ele vai discutindo essa questão da ingenuidade, né, como as pessoas que não são ingênuas seriam as espertinhas, as mau caráter, as que são maliciosas, as que são dissimuladas, manipuladoras, ele considera isso. Então, a ingenuidade estaria nesse oposto, da pessoa que estaria vulnerável, suscetível a ser um joguete das pessoas maliciosas. Isso é uma visão também. E aí, quando ele fala, né? Nós discutimos a fagulha em que falamos sobre fora da ordem. Essa fagulha, na verdade, dá início a essa última parte do livro, que é o capítulo 2, fora da ordem. Então, tá lá, capítulo 2, fora da ordem, a gente discutiu isso, e ele diz que isso está fora da ordem, né? Por quê? Quando ele traz a ingenuidade, ele está trazendo na perspectiva de uma criança, como uma criança ingênua. E essa criança poderia manter a sua ingenuidade como se fosse, de fato, uma característica boa, não ruim, mas boa, que permite com que ela experimente, né, que ela não caia no lugar, né, no lugar da malícia, né, do querer criar vantagem. Então, você ficaria no lugar de uma certa ingenuidade, ainda que fosse alvo de traições, né, que você passasse por frustrações, decepções e tal. Mas vamos lá. Quando ele traz uma história, eu vou contar aqui essa história, diz ele que é de uma conversa de Tomás de Aquino, né, um teólogo, filósofo italiano, com os seus discípulos, né, os seus alunos. Então, mestre, venha depressa, veja o que está acontecendo, olha lá pela janela, tem um boi voando. E aí o Tomás de Aquino, ele largou o que fazia e foi conferir o que estava acontecendo lá fora. Enquanto isso, os seus aprendizes riam da ingenuidade do mestre. Mestre, com toda a sua sabedoria, como pode acreditar em um boi voando? Mas Aquino parou, olhou para eles e falou: eu prefiro acreditar que de fato tenha um boi voando a ter que acreditar que vocês estão mentindo, a ter que pensar que eu não posso confiar em vocês. Então, eu prefiro acreditar e me levantar e conferir, constatar que não tem, constatar que é uma brincadeira,
a ter que ficar ali, sabendo, obviamente, que o boi não está voando, não tem boi algum, né? Mas isso foi uma oportunidade de uma pessoa sábia ensinar seus alunos de que mais vale continuar confiando, né, se esforçando por confiar naquelas pessoas. Então, com isso, aquilo que você fala é digno de atenção e de crédito. Então, eu acredito, você é uma pessoa que tem créditos, a ter que olhar para vocês e ver vocês como pessoas que não são dignas de confiança, se ele é um mestre, é olhar para os alunos como sendo pessoas que não vale a pena ensinar. Então, veja a posição de sabedoria desse mestre. E tem uma diferença que a gente vai precisar considerar: ingenuidade e inocência. Quando ele está falando aqui, né, ele usa a palavra ingenuidade, e toda a discussão que ele traz, né, não seja ingenuidade, como é algo da criança, é uma ingenuidade, ignorância, inocência. Olha os is aí, né? A ignorância a gente ignora porque a gente não sabe, então é esse conceito, né? Eu não sei, eu sou um ignorante. Eu aprendo, eu passo a saber, eu deixo de ignorar as coisas, eu passo a ter conhecimento. Quando a gente toma conhecimento das coisas, a gente também sai de um certo lugar de ingenuidade. Agora, a inocência é que deveria ser a palavra mais adequada para se discutir quando a gente olha para uma criança. No sentido de uma pessoa inocente, é uma pessoa que estaria desprovida de malícia, de má intenção. A ignorância e a ingenuidade estariam ligadas mais a essa falta mesmo de conhecimento. Ah, você é ingênuo, você não consegue perceber, você vai para as coisas sem malícia, você vai... Veja aqui, o mestre, ele não era ingênuo, tinha nada de ingênuo, nada de ignorante e nada de inocente. Só que os outros, os seus alunos, ao contarem uma mentira e o mestre ter agido na intenção de usar daquela situação para dar mais um ensinamento, né, para os alunos, mostrar para os alunos que, olha, o que eu fiz foi totalmente pensado, foi totalmente consciente. Então, quando a gente está falando de ingenuidade, a gente está falando de ignorância, a gente está falando de inocência, é de um lugar em que a pessoa está mostrando uma certa pureza, inocência, né? Uma certa pureza de não considerar a má intenção dos outros, mas também de um lugar de desconhecimento. Então, são coisas um pouco diferentes. Eu posso olhar a criança como um ser inocente, porque ela ainda, né, ela acabou de nascer, ela está olhando para o mundo, conhecendo, né, o mundo, ela vai experimentar, e também porque ela ignora. Ela também está no lugar de ter que conhecer as coisas, né, a linguagem, a cultura. A inocência parece que fala mais dessa alma que pode conhecer as coisas, mas ainda assim se manter
inocente, né, pura. Mas a ingenuidade nos leva de fato para um lugar perigoso. Porque é um lugar em que a gente de fato pode se colocar muito vulnerável aos outros. Tá? Então, não é cultuar, porque ele fala, quem perde a ingenuidade deixa de confiar nos outros e na vida. Quando ele fala do Tomás de Aquino e conta essa história, não bate, vocês viram? Está incoerente, porque o Tomás de Aquino, ele não era ingênuo, não era inocente, não era ignorante. Ele era um sábio. Então, esse lugar de achar que a ingenuidade vai nos colocar, né, no lugar de confiar nos outros, a confiança, ela não tem que ser algo cego. A confiança, ela deve ser algo depositado em plena consciência do que a gente está fazendo. Então, agir com ingenuidade é agir, a gente pode dizer, de forma inconsequente e inconsciente, e por impulsos. Então, olhar para a criança, que não é um ser sábio, é um ser que é um aprendiz, e é um ser muito movido por seus instintos e impulsos, ela vai agir com inocência, com uma certa ingenuidade. Mas a inocência a gente pode conservar. A ingenuidade, de fato, a gente vai precisar transformar em consciência e em sabedoria. Não é para a gente viver de forma ingênua. Não é. E o oposto da ingenuidade não é esperteza. Então, esse capítulo aqui, eu diria, quando ele fala abaixo a ingenuidade, de fato, abaixo a ingenuidade. Não vamos agir de forma ingênua, né? Podemos ser inocentes no sentido de não carregarmos em nós qualquer culpa, qualquer peso, qualquer desconfiança. Agora, não é para ser ingênuo. É para a gente achar de fato que as pessoas agem motivadas por uma infinidade de coisas, né? Então, existe uma intenção em tudo que a gente faz. Saber disso nos coloca numa posição mais interessante e não tão vulnerável, né? Agora, aí a inocência é de não julgar a pessoa, é estar nesse outro lugar de estar aprendendo e de olhar o outro a partir de um olhar mais puro, mais livre de julgamento, não partir do princípio de que aquela pessoa vai me fazer mal, vai me prejudicar, vai me dar um golpe, é maliciosa, vai me trair. Porque se eu fico com esse tipo de pensamento, é pensamentos baseados no medo. Eu vou viver aterrorizado, achando que todo mundo que é mal vai me prejudicar. Não é assim. Agora, a gente não pode ser ingênuo de achar que todo mundo é lindo, maravilhoso, que vai me tratar bem. Não posso ser ingênuo e achar que só existe bem. Então, no mundo, né? É preciso equilíbrio. É preciso olhar para o outro sem preconceito, sem pré-julgamento. É preciso buscar no outro uma relação de conhecimento, de confiança, confiar, fiar junto, de tecer junto com o outro uma história. Ele vai enganar? Vai. Ele vai mentir? Vai. Porque eu não controlo o que o outro vai fazer. Se o outro quiser fazer isso, ele vai fazer.
Só que se eu tenho conhecimento, eu saio desse lugar da ingenuidade, eu parto do princípio que as pessoas, elas têm o direito de serem quem são e que não me cabe julgá-las. Se elas agem mal comigo, eu tenho conhecimento, eu não estou extremamente vulnerável. Eu, vou passar por uma situação e eu sei como me conduzir. Né? Eu posso ser inocente, eu posso ter um olhar mais compassivo, mais tranquilo, mais amoroso, mas eu não vou olhar para o outro com base em ilusão, achando que o outro ele é aquilo que ele não é. É um olhar curioso, um olhar investigativo. Eu quero conhecer você. Então, só uma pincelada para a gente ter uma ideia. E é lindo quando ele traz a história de Tomás de Aquino, porque só a história de Tomás de Aquino é que já diz. O que ele falou aqui não é assim, acho que não atende muito, né? Não fica aqui uma reflexão em cima dessa página dele, para a gente entender, para a gente buscar outros sentidos. De repente ele falou alguma coisa e eu que entendi diferente. Né? Ele quis dizer a mesma coisa do Tomás de Aquino e eu entendi que não está batendo, né? Mas de qualquer forma, a postura de Tomás de Aquino é uma postura de olhar para o outro e dar esse crédito de confiança. Mas, ao mesmo tempo, ter o conhecimento e estar bem intencionado. O mestre, ele sabe, então ele quer ensinar, ver tudo como uma oportunidade de aprendizado para o outro, que na verdade é o outro que estava lá achando que estava se dando bem, estava rindo, né? Tava seu trouxa, seu ingênuo, seu bobão, tá vendo que eu estou te enganando? Você não vê nada, né? E na verdade é ele que está nesse lugar de querendo enganar, ele que está se enganando, ele que está fazendo o ridículo, né? Esse lugar, né? É ridículo. Uma pessoa querendo ludibriar o outro, está mostrando as suas fraquezas. É igual o pai gritando com o filho. Quais são as feridas que estão ali por trás? Quais são as fraquezas que estão ali por trás? Então, a gente tem que começar a, de fato, buscar nas relações esse lugar do não julgamento, mas um lugar de sabedoria. É um lugar de a gente estar consciente. É muito essa palavra. Não existe ficar desconsciente. Né? A gente fica inconsciente, que é sem a consciência. Mas depois que a gente desperta, que a gente abre os olhos e passa a ver, não dá para desver. Não dá para dizer que, não, isso tudo que eu vi, né? Aquilo que eu passei a saber, né? Passar a ignorar, não dá. O véu cai, a gente não repõe mais esse véu, né? O véu da ignorância. Então, ir para as relações com essa intenção, com essa consciência, e sabendo muito bem, então, o que a gente está fazendo, porque é com intenção. Cada vez mais compreender, abrir os nossos olhos e passar a agir no mundo com mais consciência e sabedoria e, consequentemente, menos medo. Tenha um ótimo dia. Muito obrigada por estar aqui comigo, me acompanhando. Se vocês tiverem alguma sugestão de livro para a gente trabalhar, ótimo, podem deixar. Senão eu vou trazer aqui, acho que algumas opções e ver se a gente faz uma votação.
tá bom? Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.